Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre osteoporose, o que é osteoporose, o que causa, exercícios que podem melhorar. E vou contar uma história de alunas que já passaram por isso e já sofreram por isso. E vou falar da recuperação delas. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa. Muitas vezes, quem não tem um acompanhamento do médico, periodicamente, quem não faz os exames, ela vai acontecendo de pouco em pouco. Começa, geralmente, pela osteopenia. O que é osteopenia? Você já chegou no seu médico e ele já te falou, ó, Dona Maria, tu tem osteopenia. Mas, doutor, o que é osteopenia? Osteopenia é quando você começa a perder a sua massa óssea. E se você não cuidar, não tiver um estilo de vida mais ativo, uma alimentação melhor, você pode chegar a ter a osteoporose. Que a osteoporose é uma diminuição drástica da densidade mineral óssea. O seu osso, que ele é muito forte, poroso, ele vai começar a ficar mais fraco. E ele pode se tornar mais sensível, e se você sofrer alguma queda, você pode sofrer uma fratura. Você já ouviu falar em algum idoso que caiu e quebrou a cabeça do fêmur, quebrou o fêmur? Provavelmente esse idoso, ele já tinha osteoporose. Existem casos que a osteoporose está no nível tão alto que o idoso, apenas de se sustentar, apenas ficando em pé, fazendo algum movimento severo, pode gerar alguma fratura na cabeça do fêmur. E existem casos que a pessoa, ao cair no chão, o impacto que o corpo dela com o solo, o impacto que é gerado, faz com que aconteça essa fratura. Alguns alunos já me perguntaram, professor, veio no meu laudo aqui o que é osteopenia e o que é osteoporose. A osteopenia é como se fosse uma pequena diminuição na massa óssea, que no seu exame vai ter determinados pontos que a medicina chama de pontos de corte. Se você está em determinado ponto, você está longe da osteoporose. Quanto mais você vai descendo, mais perto da osteoporose você se encontra. E qual o exame que é feito para detectar osteoporose? É o exame chamado de densitometria óssea. Esse exame de densitometria óssea, ele é feito justamente para isso, para ver o nível de densidade mineral óssea que você tem. Se você tem risco de ter ou se você não tem risco de ter osteoporose. As mulheres, elas têm maior chance de ter osteoporose, principalmente depois da menopausa. Eu vou contar algumas histórias para deixar bem claro para vocês. Eu tenho uma aluna que ela foi inativa a vida inteira. Ela não gostava de fazer atividade, ela não tinha hábito de fazer caminhada, ela não tinha um estilo de vida ativo. E isso fez com que ela sofresse uma queda. E nessa queda, o impacto foi tão grande, o osso dela já estava tão fraco, ela estava com osteoporose e não sabia, que quebrou a cabeça do fêmur. Então ela correu para o hospital, o marido dela pegou ela e levou para o hospital, ela fez uma cirurgia. E essa cirurgia, ela colocou uma prótese na cabeça do fêmur. E após isso, ela ficou de cadeira de rodas, depois ela foi fazer fisioterapia. Depois de muito tempo de fisioterapia, ela começou a sair da cadeira de rodas para o andador, andar com aquele apoio com as duas mãos. Depois de muito tempo no andador, ela começou a ir para a bengala, para usar um apoio, mas mesmo assim com muita fraqueza na perna esquerda, do lado esquerdo do corpo, que foi o lado que ela fez a cirurgia, foi o lado que ela se lesionou. Então eu a conheci. E essa história eu sei porque ela me contou quando eu fiz a anamnese, quando eu conversei com ela e ela me explicou todos os detalhes, por que ela chegou até aquele ponto. E ela sempre deixou muito claro que ela não gostava de exercício. Ah, Cleiton, eu não fiz exercício porque eu não gosto. Ela tentou fazer fisioterapia, fazia por um tempo e parava. Então ela teve melhoras pequenas e parava a atividade. Melhorava mais um pouquinho e parava. Então ela não conseguia dar uma sequência, uma boa sequência para ter um resultado efetivo, para ela voltar a andar com qualidade. E eu comecei a treinar ela muito debilitada, ainda usava uma bengala, dou aula para ela 2 vezes na semana e faz 1 ano. E ela sofria inúmeras quedas depois da cirurgia, ela tinha um risco de ter outra fratura. Ela começou a tomar medicamento para aumentar a densidade mineral óssea. Esses medicamentos eles trouxeram algumas sequelas. Ela tinha muito desconforto, muitas dores no corpo, principalmente no local da cirurgia.
A pressão dela oscilou um pouco. E nos exercícios que ela fazia diariamente, ela tinha muita dificuldade para fazer tudo. Desde sentar no vaso para fazer suas necessidades, até se locomover do quarto até a sala. Ela sempre com a bengalinha dela. O andar para ela já era algo muito difícil. E agora o outro exemplo, que é amiga da minha família, que mora na chácara. Ela sempre foi muito ativa, uma senhora forte, mas ela sofreu uma queda e quebrou o fêmur. Não foi a cabeça do fêmur igual essa outra aluna, foi o fêmur. Levaram ela para o hospital, ela fez cirurgia também. No ponto que ela quebrou, foi feita a cirurgia, juntou as duas partes do fêmur dela que foi quebrado. Ela foi na parte de fisioterapia do hospital e começou e aprendeu o que ela deveria fazer. Como ela mora em uma chácara, mora longe, ela não tinha tanto contato com o hospital, ela não podia ir lá toda 2, 3 vezes na semana. Então ela aprendeu o que ela iria fazer na casa dela e colocou isso em prática. Disse que todo santo dia ela falava pra gente que fazia esse exercício. Na época eu não era formado, mas eu lembro dela falando de como foi a recuperação. Em pouco tempo, ela saiu da cadeira de rodas e foi para o andador, cerca de 1, 2 meses. Ela começou a usar algumas muletas, coloca embaixo do braço e saía carregando o corpo, já conseguindo colocar o peso em cima do membro fraturado, que era o lado direito, que era o lado dominante dela. Depois disso, ela usou a bengala e em 6 meses de recuperação, ela tinha voltado a andar. Obviamente que ela não voltou a andar igual andava antes, porque ela tinha uma fratura no fêmur e estava se recuperando, mas em 6 meses ela voltou. Essa aluna minha, por ser sedentária, hoje faz 4 anos que ela sofreu esse acidente e teve a fratura. E ela ainda anda com dificuldade. E isso porque ela tem um acompanhamento, ela faz treino de força e ela tem muito resultado perto de como eu a conheci. Ela melhorou muito. Mas mesmo assim, ela ainda tem uma alteração da marcha, ela precisa melhorar a força, ela tem evoluído. Mas por que eu trouxe essas duas histórias para vocês? São histórias drásticas, assim, no limite, chegou na osteoporose, teve uma queda e gerou fratura. Eu trouxe 2 pontos. Uma pessoa que tem condição financeira, que foi em um bom hospital, fez cirurgia, fez fisioterapia, provavelmente com bons profissionais, mas não conseguia seguir, não seguiu o processo. Então não teve bons resultados durante 3 anos. E depois teve um fisioterapeuta, salvo engano, que ela falou que ela conseguiu ficar com 6 meses, mas depois parou. E esse último foi o que fez com que ela melhorasse bastante. E depois ela veio treinar comigo e eu consegui dar sequência a esse trabalho de fortalecimento, de voltar a andar com mais qualidade, voltar a refazer suas atividades. E ela melhorou, mas ela não voltou a andar igual ela andava antes, depois da cirurgia. Já a outra senhora que eu estou falando, que era lá da chácara, ela conseguiu, em 6 meses, voltar à sua rotina. Voltar a andar, voltar a se movimentar. Porque ela fazia todos os exercícios que o fisioterapeuta pediu. Porque antes disso ela já era forte, ela tinha muita força. Então, eu quero mostrar para vocês a importância do se movimentar. Porque em casos extremos, as duas tiveram essa lesão, tiveram essa fratura do fêmur, que é uma na cabeça do fêmur, outra no meio do fêmur. Mas as duas tiveram um período de recuperação totalmente diferente. De 4 anos para voltar a andar, para 6 meses para voltar a andar. São 3 anos e meio de diferença. Então eu considero isso um tempo muito grande. E isso só reforça que idosas mais fortes têm tendência a viver mais. E agora eu quero deixar claro para vocês que se essa idosa que eu atendo, ela não tivesse condição de, depois de não ter dado certo com nenhum, não ter feito os exercícios do fisioterapeuta, de ter deixado de lado algumas coisas, de ter ficado mais deitada do que se movimentando, sabe o que poderia ter acontecido com ela se ela não tivesse um acompanhamento ideal, se ela não estivesse se movimentando, se ela não estivesse se reabilitando? A chance dela morrer seria imensa. Porque grande parte das pessoas que têm uma fratura dessa, elas não voltam a ter a vida que tinham antes. Elas perdem capacidade funcional. Diversas pesquisas mostram
que o exercício ele entra como fator preventivo. Se você não tem osteoporose, você precisa fortalecer para que você não tenha. E se você tem osteopenia, que é um quadro inicial que pode levar à osteoporose, ou se tem osteoporose, o exercício ele pode ajudar. E quais exercícios que podem ajudar com essa prevenção? Alguns pesquisadores foram fazer um teste. Assim, não, vamos testar qual será o exercício mais eficiente para a osteoporose, que aumente a densidade mineral óssea. Aí eles colocaram idosos para fazerem caminhada. Assim, não, vamos colocar os idosos para fazerem 3 vezes na semana, caminhada de 30 minutos, vamos ver qual será o resultado. E, infelizmente, a caminhada ela não trouxe benefício significativo. A densidade mineral óssea, que é um parâmetro para ver se a pessoa tem ou não osteoporose, até diminuiu. Então, eles perceberam que não é por aí, que a caminhada ela não gera o impacto necessário, porque o osso, para ele fortalecer, para ele aumentar a densidade mineral óssea, ele precisa de impacto, de ter esse impacto. Esse impacto ele gera algo que a gente chama de piezoeletricidade, que vai estimular a remodelação óssea. E por que a osteoporose ela acontece? Porque a gente tem diversos fatores na construção do osso. Estou tentando deixar de uma forma bem clara. Que uma das funções dele é tirar, um outro constrói e o outro vai fortalecer. Quando você vai envelhecendo, você pode ter algum problema. As mulheres têm a fase da menopausa, que influencia de maneira significativa na perda de densidade mineral óssea, que é aí que pode acontecer a osteopenia, a osteoporose. Então, esse processo que vai acontecendo no metabolismo do osso, ele vai diminuindo. E se você não faz exercício, ele tende a diminuir cada vez mais. Por isso, aumenta o risco de se ter osteoporose. E sabe como descobriram que o impacto para o osso é importante? Descobriram isso justamente quando pessoas foram para o espaço. No espaço, eles ficam flutuando, voando, eles não têm esse impacto. E quando eles voltaram, um desses astronautas, só pelo simples fato de andar, ele andando, pisou, ele quebrou a tíbia. Quebrou a tíbia no simples fato de andar. E descobriram que esses astronautas, por ficarem muito tempo sem esse impacto, o osso ele foi perdendo força, perdendo densidade mineral óssea, perdendo a rigidez, ele foi ficando frágil. E o que eles perderam lá em pouquíssimo tempo é o que as mulheres perdem na menopausa. Então, olha isso. E aí descobriram que para melhorar a densidade mineral óssea, você precisa de impacto. Fizeram uma pesquisa com mulheres na pré-menopausa e mulheres na menopausa e na pós-menopausa. E colocaram 3 grupos. Um desses grupos ficou parado, não fez nada. O outro grupo, ele fazia uma caminhada normal, que eu já falei anteriormente, que não teve um resultado eficiente para quem tem osteoporose. E no terceiro grupo, eles colocaram para que essas idosas caminhassem de uma maneira intervalada. Caminhar de uma maneira intervalada. Deixando mais claro que elas caminhassem muito rápido e depois caminhassem lento. Caminhassem muito rápido e caminhassem lento. E nessa caminhada muito rápida, vamos fingir que isso aqui é o pé. Elas caminhavam, pisavam com o calcanhar, a ponta do pé ia. Calcanhar, a ponta do pé ia. Calcanhar, a ponta do pé ia. De uma maneira rápida. No final dessa pesquisa, eles puderam verificar que as idosas que não tinham feito exercício nenhum, que era um grupo chamado de grupo controle, elas ficaram lá paradas durante a pesquisa, não fizeram parte do exercício, elas perderam um pouco da densidade mineral óssea, o que é comum, com a idade vai perder. As que fizeram caminhada também perderam um pouco da densidade mineral óssea. E as que fizeram a caminhada intervalada, elas ganharam densidade mineral óssea. Ou seja, elas tiveram um benefício com essa caminhada intervalada. Por quê? Porque o impacto que elas geravam do calcanhar delas com o solo, fazendo isso de maneira forte, rápida, fazendo uma caminhada rápida, é benéfico para dar um estímulo, para ter uma remodelação óssea. E essa remodelação óssea faz com que aumente a densidade mineral óssea, estabilizando o quadro de osteoporose.
E isso, para quem não tem osteoporose, vai fazer com que aumente a densidade mineral óssea, fazendo com que você não tenha tanta chance de ter essa doença, que é a osteoporose. O que pode ser feito de forma preventiva para não ter? Eu quero prevenir, Cleiton. Eu não quero ser uma pessoa que tem osteoporose. Eu não quero ter a chance de um dia cair e quebrar o osso, porque o osso vai ficar frágil. O que você pode fazer? Uma caminhada intervalada, de alta intensidade. O que os cientistas descobriram foi que justamente a intensidade, o impacto, é fundamental para o tratamento da osteoporose. Então, o exercício com impacto, ele é imprescindível. Foram descobrindo outras formas de fazer esse exercício. Só o fato de você ficar na ponta do pé e soltar o peso do corpo caindo com o calcanhar, por exemplo, fica em pé. Todo mundo agora, vai. Fica em pé. Segura o apoio, fica na ponta do seu pé e solta o peso do corpo em cima do calcanhar. Só o fato de fazer isso, você está gerando um estímulo, um pequeno impacto, e esse impacto ele vai subir por todo o seu corpo, gerando uma piezoeletricidade e pode reduzir a chance de se ter osteoporose. E caso você já tenha osteoporose, osteopenia, ele vai ajudar a você, idoso, idosa principalmente, que tem idosos tem muito mais, ela vai ajudar você ter um controle dessa densidade mineral óssea e fazer com que ela não diminua cada vez mais, aumentando o seu grau de osteoporose e ficando cada vez mais evidente o perigo. Se você tiver alguma queda, você pode ter essa fratura. E por que é tão ruim essa fratura em idosas? Grande parte dessas idosas que têm fratura, elas não voltam de maneira nenhuma até a vida que sempre tinha. A cada 4 idosos que têm fratura, 3 são mulheres. Porque as mulheres têm mais osteoporose que os homens. Outra forma de fazer exercício que gere mais impacto na caminhada intervalada, uma maneira de intensificar mais, é fazendo essa caminhada em uma descida. Onde nessa descida você vai ter mais força do seu calcanhar com o solo, vai ter mais contato. E isso vai fazer com que você gere mais impacto ainda na articulação do tornozelo, no calcanhar. E isso é melhor ainda para a osteoporose. E agora falando um pouco de exercícios de força. É importante que quando você for fazer exercício, esses exercícios que eu passo para vocês, pesquisas mostraram que a potência é muito importante. Tá, mas o que é potência? Potência é quando você consegue fazer o exercício e consegue inserir velocidade nele. Como assim? Digamos que você faça aquele exercício de sentar e levantar. Porque é algo que você faz constantemente. Você senta e levanta do vaso, você senta e levanta da cadeira, você senta e levanta do sofá, da cama. Então, digamos que você vai fazer esse exercício de sentar e levantar. Quanto mais rápido você fizer esse movimento, melhor para você. Ou seja, idosos que têm osteopenia, osteoporose, ou que queiram prevenir esse quadro clínico, podem fazer movimentos que vocês vão fazer com velocidade, e esses movimentos vão gerar piezoeletricidade e vão fazer com que vocês diminuam a chance de ter osteoporose. Outro grau de intensidade que pode ser utilizado por idosos são pequenos saltitos. Um exemplo, você dá um salto e cai no chão. Dá um salto e cai no chão. E esses saltos, eles também vão gerar impacto. Esse impacto vai ajudar na remodelação óssea, vai deixar o seu osso mais forte. E deixando bem claro que esses exercícios você tem que ver o nível que você se encontra e ver, Cleiton, se eu der um salto desse, eu não tenho força para segurar. Comece com uma caminhada intervalada, que esse já é um fator que vai te ajudar a fortalecer, esse já é um exercício que vai te ajudar a fortalecer toda a musculatura, e os seus ossos também responderão a isso, aumentando a densidade mineral óssea. Alguns alunos já me perguntaram, inclusive essa aluna que eu contei, ela me questionou uma vez, eu tomo remédio para osteoporose e isso já deveria servir. Eu falei para ela, o remédio sozinho, ele não vai te ajudar a melhorar a osteoporose. Porque para isso você precisa ter músculos fortes para movimentarem os ossos. Porque o que vai fazer você movimentar os ossos? São os músculos. Então, quanto mais força você tiver,
mas você vai conseguir gerar impacto para que seus ossos fiquem mais fortes também. O remédio sozinho, ele vai ajudar com a questão do osso, mas ele não vai ter efeito nenhum em relação à musculatura. Os remédios geram efeitos colaterais. Eles podem gerar efeitos colaterais cardiovasculares, eles podem gerar efeitos colaterais gastrointestinais, eles podem gerar dor. Minha aluna relatava constantemente isso. Então, o exercício ele entra como um remédio. Só porque é um remédio que deve ser feito, você deve fazer o exercício. Só assim ele vai ter efeito para você. O remédio você não tem que tomar, você não toma o remédio e depois de tomar o remédio você tem o efeito. O exercício é a mesma coisa, você vai tomar, você vai realizar o exercício, você vai colocar em prática e depois que você colocar em prática o exercício, você vai ter benefícios. Eu tenho uma pequena história também de uma aluna que eu já atendo há um ano, que é a Alice. Ela não tinha osteoporose. Essa aluna, ela tem 70 anos e ela tem osteopenia, que igual eu falei, é o quadro inicial. O osso está mais fraco, mas ele não está tão frágil igual no ponto da osteoporose. E essa aluna, eu ficava constantemente falando para ela: eu vi seu exame, só porque seu exame é de 2017. Eu quero ver seu exame, eu quero que você faça tal exame, que é chamado de densitometria óssea. Mas ela, por alguns motivos, ela não conseguiu fazer de imediato. E hoje, por acaso, ela me mostrou esse exame, ela tinha feito há um mês. E eu fui olhar a parte de densitometria óssea, fui olhar a questão da densitometria óssea e adivinha? Ela melhorou o quadro de osteopenia de 2017 para 2019. Se ela não fizesse exercício, sabe o que poderia acontecer? Sabe o que acontece de uma maneira geral com todos os idosos? Igual você idosa, você idoso, você perde massa muscular, você também perde massa óssea. Quando você perde massa óssea, a cada pouquinho de massa óssea que você perde, você aumenta a chance de entrar num quadro de osteopenia. Se não cuidar, você vai diminuir essa densidade mineral óssea e você aumenta a chance de entrar num quadro de osteoporose. E se você tiver uma queda, se tropeçar em algum local, você não tiver força e você cair, sabe o que pode acontecer? Se você tiver osteoporose, você pode cair e gerar uma fratura. E essa fratura, inúmeros idosos que têm, correm o risco de morrer algum tempo depois se não forem tratados devidamente, se não forem ao médico, se não fizerem uma cirurgia, se depois da cirurgia não irem ao fisioterapeuta fazer fisioterapia, se depois da fisioterapia não irem num professor de educação física que fizer um treinamento de força. É um processo que, infelizmente, se você é sedentário, você tem baixa massa muscular, você tem uma baixa densidade mineral óssea, você tem baixa força, é um processo que de um para o outro você aumenta o seu risco de vida. Porque se você cair e ter uma fratura, você vai ficar imóvel por um tempo que eu não consigo estimar. De uma pessoa que eu falei foi 4 anos, da outra foi 6 meses. Depende de como você vive, se você é ativo, se você tem uma boa qualidade de vida, se você tem hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, que também são fundamentais. Então, ser ativo reduz todas essas chances. Recapitulando: sedentário, baixa massa muscular, baixa densidade mineral óssea, baixa força, aumenta o risco de queda. Aumentou o risco de queda, tem osteoporose? Caiu. Caiu, se tem osteoporose, o osso está frágil. O que acontece? Fraturou. Fraturou, vai para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico vai decidir o que é melhor para o seu caso. Digamos que seja uma cirurgia. Terminou, cirurgia, você ou vai ficar cadeirante, ou às vezes vai conseguir ficar um pouquinho em pé, que você precisa dessa força, gerar esse impacto que vai ajudar no seu tratamento. Depois vai para a fisioterapia, tem que fazer a fisioterapia, são profissionais especialistas que vão te passar o que deve ser feito, e depois o profissional de educação física. E nisso você vai ficar o dia inteiro sentado numa cadeira de rodas, conseguindo se locomover muito pouco, seu coração vai ficar mais fraco, você tem chance de aumentar o peso, você tem chance de ter alguma doença respiratória. Quando você vai para o hospital por conta de uma fratura, você tem chance de pegar alguma infecção. Então, são fatores que você pode prevenir simplesmente tendo um estilo de vida mais ativo, se movimentando mais, fazendo exercício e um estilo de vida mais saudável, se alimentando melhor. Essa aula de hoje é só para retratar o que um estilo de vida pode gerar na sua vida.
além da qualidade de vida. Ele pode diminuir a chance de você ter uma lesão. Infelizmente, os ossos, eles são a parte do corpo que os idosos mais deixam de lado, mais esquecem. Porque é imperceptível quando as doenças vão acontecendo. Você não sente que está tendo osteoporose. Por isso que você deve ter o acompanhamento do seu médico. O osso, ele só não é negligenciado. Ele é negligenciado a vida toda. Ele só não é negligenciado quando, infelizmente, acontece uma fratura. Então, eu quero falar para você, começar a se movimentar para você diminuir as chances de ter qualquer doença vinculada à saúde óssea, que faça com que sua densidade mineral óssea diminua. Muito obrigado pela presença de todos vocês na live e até logo!